Se você pudesse entrar dentro de uma estrela, o que encontraria? Fogo? Plasma? Pressão infinita? Hoje você vai fazer algo impossível: viajar para dentro de Betelgeuse, uma estrela tão grande que, se estivesse no lugar do Sol, engoliria quase todos os planetas do Sistema Solar. E justamente ela, porque é uma das únicas estrelas gigantes próximas da Terra que está no estado final de sua vida, prestes a se tornar uma supernova. O que será que há de diferente em seu interior comparado ao nosso Sol? Eu sou Gabriel Nogueira e, como sempre, você é muito bem-vindo por aqui. E desta vez, vamos descobrir o que existe dentro de Betelgeuse. Simbora! Betelgeuse está a mais ou menos 650 anos-luz da Terra, na constelação de Órion, e é visível a olho nu tanto no céu do hemisfério sul e norte. Seu estado atual de vida como supergigante vermelha a torna uma ótima opção para entendermos como funciona o momento final de vida das estrelas. Apesar de ser absurdamente energética, a superfície dela é relativamente fria para uma estrela, cerca de 3.300 graus Celsius. Por isso ela tem essa cor laranja avermelhado. Betelgeuse não é perfeitamente esférica. Observações reais mostram que ela é meio deformada, com bolhas gigantes na superfície, regiões mais quentes e mais frias e ejeções de matéria em direções diferentes. Ou seja, ela parece mais um organismo vivo pulsando do que um círculo perfeito, pronta para explodir a qualquer momento. Ao começar a se aproximar de Betelgeuse, a primeira camada que você passaria é chamada de envoltório circunestelar. É uma nuvem gigantesca de gás e poeira que não faz mais parte da estrela em si. É o material que Betelgeuse já expeliu ao longo do tempo. Ele pode se estender por dezenas de vezes o raio da estrela. É basicamente o que os astrônomos observam ao redor dela. Essa região é feita principalmente de hidrogênio, hélio e poeira. Ao contrário do Sol, Betelgeuse não possui uma coroa solar bem definida, que seria uma camada gasosa rarefeita e extremamente quente. Em vez disso, como uma supergigante vermelha massiva, ela possui uma atmosfera incrivelmente extensa, densa e fria, com violentas ejeções de massa na superfície que podem expelir 400 bilhões de vezes mais massa do que uma ejeção de massa solar típica. Se aproximando ainda mais da gigante, você já consegue perceber melhor o seu formato. Algumas áreas são maiores do que outras, parecem até cadeias de montanhas. E antes de descer na superfície, você encontra a cromosfera, uma região muito extensa e quente. Ela é basicamente a atmosfera inferior e foi detectada pelo telescópio espacial Hubble. A temperatura dessa região varia entre 3.500 a 5.100 graus Celsius. Agora, descendo ainda mais, a visão pode até aparentar montanhas, mas não são. Na verdade, são formações de plasma do tamanho de planetas. Essa camada que você chegou é a fotosfera. A fotosfera é a camada que a gente chama de superfície da estrela, mas ela não é sólida. É um oceano de gás ionizado, ou seja, plasma, onde a luz finalmente consegue escapar para o espaço. E essas estruturas, que parecem montanhas, são chamadas de células convectivas gigantes de plasma. Em outras palavras, são bolhas de plasma. Betelgeuse já foi observada por interferometria real, e os astrônomos viram essas irregularidades de verdade. Ela não é lisa, ela é cheia de manchas, bolhas e deformações. Mas é hora de descer rumo em direção ao núcleo.
A partir de agora, observações por telescópios não nos ajudam a entender o que há lá embaixo. Porém, técnicas como espectroscopia, que é analisar o espectro de luz, e asterosismologia, uma forma de interpretar ondas sonoras estelares, nos permite ter noção de como é o interior de Betelgeuse. Então, vamos lá, hora de mergulhar. Você está afundando em uma camada rica em plasma super quente. Essa é a zona convectiva, que é onde ocorre a transferência de energia para a superfície através do plasma. Diferente de estrelas normais, onde a fusão nuclear ocorre dentro do núcleo e envolve uma variedade de elementos, em Betelgeuse existem múltiplas camadas de fusão e cada uma queima diferentes elementos. Ou seja, você tem as camadas internas normais, mas dentro delas tem outras camadas fundindo vários elementos, como hélio, carbono, hidrogênio, silício, entre outros. Então, no estado atual de vida de Betelgeuse, a maior parte da fusão nuclear, que deveria estar no núcleo, está espalhada pelas camadas internas. E logo você chega no núcleo da estrela, que, de acordo com modelos teóricos, é uma região sólida feita principalmente de carbono e oxigênio resultantes da fusão de hélio. É aqui onde a maior parte da fusão nuclear de Betelgeuse deveria estar acontecendo, mas não está. E as temperaturas atingem centenas de milhões de graus Celsius. No entanto, com o passar do tempo, o núcleo de Betelgeuse vai se enchendo de ferro. À primeira vista, parecerá calmo, mas estará à beira da destruição. Por falar nisso, é melhor cair fora daqui. E no final de sua vida, Betelgeuse explodirá como supernova, e a luz de sua explosão será visível da Terra por longas noites. E com isso, seus gases e energia vagarão pelo espaço e serão as sementes para novas gerações de estrelas e planetas nascerem.